Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, internautas, uma satisfação. Mais um ano, né? Estarmos aqui podendo participar desse quadro, do quadro Check-up no Rádio, trazendo a parte da saúde dos idosos. Você pode interagir conosco, mande para cá sua pergunta, 99205-3030, 99205-3030, Dr. Belísio responde agora aqui no Check-up no Rádio. Janeiro Branco, saúde mental nos idosos, é um tema, Dr. Belísio, que é fundamental a preocupação? Geraldo, quando a gente muda o ano, né? Quando entra o ano, a gente cria bastante metas, né? A gente faz planos, quais são os objetivos para aquele ano novo. E uma das mais comuns, talvez a que mais as pessoas busquem, é a saúde, né? Eu vou perder peso, eu vou fazer um check-up, eu vou isso. E muitas vezes as pessoas esquecem da saúde mental, né? Esquecem de priorizar a saúde mental. E a gente sabe que saúde, hoje já sabemos bastante sobre isso, que a saúde não é só física, não é só não ter dor, não ter doenças. A saúde também é ter uma mente sã, uma mente serena, uma mente sem problemas. Nesse sentido, esse ano, a campanha do Janeiro Branco, ela traz como um tema o que a gente pode fazer pela saúde mental agora e para sempre. Então, é a ideia do que a gente pode, nessa virada de ano, no começo de ano, já pode fazer para a saúde mental. A gente vai falar um pouquinho do que as pessoas devem fazer como prevenção e o que a gente pode modificar de hábito que isso seja sustentável, visando, como sempre, visando a saúde mental, no caso, prevenção ou busca de ajuda para transtornos comuns nos idosos, como depressão, como transtorno de ansiedade, como demências, como por exemplo a demência de Alzheimer, alterações do sono também faz parte da saúde mental. Então, do ponto de vista de Janeiro Branco, a ideia é sensibilizar, deixar a população mais informada sobre esse aspecto. E esse ano o tema é o que a gente pode fazer agora. O ouvinte pode pensar o que eu posso fazer agora para eu modificar esse curso da minha vida, para eu cumprir também, estabelecer também uma meta na saúde mental, e o que eu posso fazer para que isso seja rotineiro, seja sustentável, seja para sempre. Evidentemente que nosso foco aqui é a população mais idosa, mas o senhor está falando aí de um ponto extremamente importante, né? O que eu posso fazer agora para refletir nos próximos anos? Então a população, de uma maneira geral, precisa entender também que o Janeiro Branco, a preocupação com a saúde mental em todas as idades? Sem dúvida. A gente sempre diz que um idoso saudável do ponto de vista mental é um idoso participativo, é um idoso que se ajuda, é um idoso que ele toma seus medicamentos, ele é feliz, é um idoso ativo, sem dependência. Então a saúde mental, ela é fundamental para o bem-estar não só daquele paciente, mas de toda a família. O paciente, quando não tem saúde mental, ele não adere, ele precisa de alguém para dar o medicamento, ele não adere a outras formas de tratamento, como atividade física, ele tem uma tendência a abandonar tratamentos, ou mesmo ele tem uma tendência a subvalorizar outras doenças. É um paciente que é cardíaco, é um paciente que é renal, é diabético. Se ele tem a saúde mental prejudicada, ele tende a não aderir bem à dieta, ele tende a, ao invés de tomar os medicamentos na hora certa, do jeito certo, ele tende a negar a doença, não querer tomar medicamentos, se irritar. Então um idoso saudável do ponto de vista mental, ele tem esse aspecto de também deixar a família tranquila, deixar a família bem, porque ele é feliz, ele é participativo, ele é ativo nesse sentido. Então, o Janeiro Branco, o que é que pode se fazer agora? Eu acredito que inicialmente é as pessoas entenderem quais são os desafios, por que esses idosos eles têm um risco maior de ter uma saúde mental prejudicada. Lembremos que essa parcela da população, a população idosa ou a população que está envelhecendo, ela
ao longo dos anos, ela vai tendo perdas diversas. Perdas que eu digo do ponto de vista mesmo pessoal, de perder entes queridos, perde amigos, perde familiares, perde o cônjuge, e isso vai trazendo, é um fator de risco, é um desafio para aquela pessoa que vai ficando naturalmente mais angustiada, sabendo que vai se aproximando do final da vida, e que também tem um luto, né? Essas perdas trazem muito desgaste do ponto de vista emocional. Então, é um fator importante esse fato delas terem perdas de pessoas, de entes queridos. Tem as perdas também, eu diria, de capacidades. A gente, quando vai envelhecendo, por mais que seja um envelhecimento ativo, a gente tem alterações no corpo, na mente, nos órgãos, que alteram o funcionamento do dia a dia. O idoso, ele tende a ter mais incapacidades, ele tende a ter um sentimento de inutilidade, de que ele não consegue mais fazer algumas coisas que ele conseguia antes. Isso prejudica a saúde mental dele, essa sensação de inutilidade. Tem a questão da solidão hoje muito presente nos debates, nas conferências, nos congressos. E a solidão é um mal que assola as pessoas idosas, né? A solidão, ela é uma coisa que não necessariamente é só a pessoa morar sozinho. Esse também é um problema muito grave, muito que deve ser enfrentado de maneira bastante contundente. O fato de idosos morarem sozinhos, o fato de idosos cuidando de outros idosos. Mas a solidão, ela é um tema que traz prejuízo na saúde mental absurdos, prejuízo na saúde física, inclusive sendo fator de risco para várias outras causas, como quedas, como demência, além do prejuízo na saúde mental. Então essas pessoas, elas são mais solitárias, elas têm mais perdas, elas têm mais incapacidades. Então isso vai sendo acrescentado no contexto do dia a dia e trazendo mais mais risco para que elas desenvolvam doenças como depressão, como ansiedade, e é nesse sentido. Então, as famílias devem estar atentas a sinais, a sintomas, né? Já que são pessoas mais vulneráveis, são pessoas que muitas vezes não valorizam essa questão da saúde mental, eles não reconhecem que a época que eles viveram antes, o conhecimento sobre saúde mental era muito pouco. Então elas acham ainda que é uma coisa que não é de Deus, ou que é uma coisa que assim, de fraqueza dessa pessoa, não é doença, elas não reconhecem como doença. Então as famílias têm que estar atentas no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó. Tá isolado, tá desanimado, não precisa ter tristeza não. O idoso, ele tem essa particularidade de ter não ter a melancolia tão presente como no adulto jovem, aquela pessoa mais irritada, sem vontade, desanimada, sem energia, dizendo que está se sentindo fraco, está se sentindo fadigado, sem interesse pelas coisas, ela dorme demais ou tem problemas com sono, tem aquela sensação de que não, eu já estou perto de morrer. Esse discurso é um discurso que a gente tem que estar muito atento. Não, eu já estou velho, estou próximo de morrer. Um sentimento de entrega, um sentimento de inutilidade, que já não tem mais jeito, e assim por diante. Então, eu acho que o principal é as famílias reconhecerem esses sintomas. Reconhecer, isso é o que você pode fazer agora. Não, papai tá mais, ele não está chorando, ele não está... não estou notando que ele é infeliz, mas ele está mais calado, ele está mais desanimado, ele reclama muito, está muito irritado, não está dormindo bem, ou está passando o dia muito sonolento. São sinais que as famílias devem estar. O primeiro passo é reconhecer. De maneira geral, são os primeiros sinais? Eu não diria que são os primeiros, mas são sinais mais discretos. Que a gente espera o quê de um transtorno depressivo? A gente espera o paciente chorar, o paciente ficar muito triste, reclamar da vida. Não, o idoso, ele pode não ter o choro, ele pode ter apenas esses outros sintomas, né? Como eu falei, de isolamento, perda de energia, irritabilidade, perda de interesse, dormir demais, ficar calado, ficar desanimado com a vida. Isso do ponto de vista de saúde mental relacionado ao humor, à depressão, né? Ele pode estar mais
ansioso, mais preocupado, não necessariamente com preocupações que requeram tanta carga mental para isso. Então tem que estar atento nesse sentido, além de estar atento nas alterações da cognição, né? Na demência de Alzheimer, as demências em geral, elas são alterações da saúde mental que levam a problemas como dificuldade de executar algumas tarefas, esquecimento, alterações no reconhecimento de lugares, as pessoas se perdem, ficam areadas. Então, a saúde mental, as famílias ficarem atentas nesse sentido. Esses aí quase 20 anos de trajetória como geriatra, como médico, a gente viu muitos e muitos idosos chegarem ao consultório, como você até perguntou sobre tristeza, sem a queixa da tristeza. Não, estou com fastio, estou com mais sono, estou meio sem energia. Ah, não, meu avô está estressado até com os netos, que ele sempre amou muito. Vi muitas histórias de pessoas que a gente via que tinha perdido o brilho e que reconheceram, trataram e voltaram a ter aquele brilho e deram aquela tranquilidade à família, porque o idoso ele é meio que um símbolo que quando várias pessoas estão abaixo dele e quando ele desajusta, um pai, uma mãe, a família toda sente, a família toda fica prejudicada. Então ele começa a dar também preocupação à família, além de perder a proatividade, perder a atividade, perder o brilho, como eu falei anteriormente. Aqui no nosso WhatsApp 992053030, o ouvinte vai interagindo conosco. A nossa amiga Lúcia está dizendo o seguinte: bom dia a todos, ouvindo aqui o programa e feliz. Tenho 65 anos e desde as 5 horas que estou aqui preparando o lanche da liga. A ocupação mental é a melhor opção para prevenir muitas doenças mentais no idoso. Ocupação mental, doutor Belísio, seria uma solução? Se é a melhor, assim, a gente não pode cravar que mas o ócio, a inatividade, a falta de propósito, a falta de você saber o que vai fazer amanhã, aliás, o que vai fazer hoje, o que vai fazer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, isso é um inimigo bastante difícil. Isso é uma coisa que atrapalha muito a saúde mental. O idoso sem propósito, sem saber por que ele está vivo. Por exemplo, ela acordou, tem o objetivo de fazer a comida, ela tem um propósito. Outros não, eu tenho que dar um apoio a meus netos, eu tenho que servir de exemplo, eu tenho que cuidar ainda do meu filho que tem uma doença, alguma coisa assim. Então tem que acordar sabendo, ou se não tem propósito, tem que criar esse propósito. Ocupar a mente, ter algumas obrigações, isso sim faz parte da forma de prevenir. Idoso inativo, idoso sem ter objetivos, sem ter planos, sem ter desejos futuros, sem ter sonhos, é um idoso fadado a ter adoecimento mental. Além disso, não só a questão de você, não, vou ter metas, o que é que eu quero fazer, planejar, está entrando 2025, não importa se você tem 80 anos, não, às vezes não, meu objetivo esse ano é não parar de andar, então eu vou fazer de tudo para que eu tenho uma artrose de joelho grave, eu vou ver se eu consigo passar mais um ano ainda sem precisar de cadeira de roda. Não, meu objetivo esse ano é controlar meu sono, eu estou com sono muito ruim, eu vou ver se eu controlo meu sono. Então são objetivos diversos. Meu objetivo esse ano é voluntariado, eu vou ser voluntário no abrigo, numa escola, vou fazer um curso de violão, vou fazer um curso de pintura e assim por diante. Ter propósito, saber o que vai fazer agora e mais para frente. Isso também entra na parte de socialização. Idoso, para prevenir doenças da mente, o ser humano é um ser social. A gente viu o que aconteceu na pandemia, né? O isolamento social, o problema que foi, mesmo que necessário, mas o problema que foi ter que isolar as pessoas. O ser humano ele precisa de sociabilidade e isso previne doenças na mente. Atividade física é uma coisa que assim
comprovadamente tem um fator protetor para a saúde mental, se movimentar, não necessariamente precisa ser um atleta, mas minimamente se movimentar, fazer alguma atividade física é proteção também. Então, combater o ócio, combater a inatividade, ter propósito, ter sonhos, desejos, colocar isso num papel, criar objetivos, se socializar, se interagir mais com os vizinhos, interagir mais com a própria família, muitas vezes, interagir com a comunidade. Isso faz com que as pessoas se protejam da saúde mental. E eu sempre digo, buscar ajuda quando precisa, vir que é necessário, ou mesmo, está começando 2025, vou fazer um check-up físico e mental também, esse acompanhamento com um profissional é importante, haja vista que são pessoas mais vulneráveis. Mas foi boa a intervenção da ouvinte aí, deu um bom exemplo de como envelhecer com saúde também mental. Nosso ouvinte João Medeiros aqui diz o seguinte: o ser humano sabe que se chegar à terceira idade vai sofrer, mas antes as limitações que o passar dos anos provoca, mas enquanto é moço, queima reservas da vida com bebidas alcoólicas, cigarros, churrascos e companhia limitada. Essa relação aí, o senhor concorda ou não? Talvez não seja tanto assim, né? O que a gente planta hoje, colhe amanhã na saúde também, assim. A gente faz reservas musculares, mentais, reserva preservando a perda da função daquele órgão com uma avançada idade. Mas essa ideia de que certamente a gente vai sofrer com a terceira idade, isso é uma coisa que foi verdade há bem pouco tempo atrás. Os idosos, daqui a 20, 30 anos, as pessoas que chegarem aos 70, 80, elas vão estar muito mais independentes. Hoje, a gente já sabe que as pessoas estão vivendo mais e vão viver mais ainda, vão ter mais anos de vida. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos que trabalham com essa questão de envelhecimento, de saúde na terceira idade, trabalha a longevidade com autonomia, com independência. Eu já tenho muitos idosos, eu conheço muitos idosos que chegam para mim e dizem: doutor, eu não queria ter a saúde que meu neto tem hoje, não. Hoje eu me sinto muito mais saudável. Estou com 80 anos. Me sinto muito mais saudável do que meu neto tem. Então, assim, não necessariamente a pessoa vai sofrer. Eu concordo com o que ele disse, que a reserva, a prevenção, o que se faz hoje, daqueles pilares de envelhecimento saudável, do controle do estresse, os grandes desafios dessa sociedade atual, o controle do sedentarismo, fazer atividade física, o controle do sono, dormir bem, ter uma alimentação saudável, uma alimentação que possa ser uma mudança a longo prazo, não só a famosa dieta. Isso sim faz reservas para que você lá na frente se proteja de doenças que são comuns na velhice. Faça com que você viva mais e viva com saúde, viva independente, viva com autonomia. Então isso do ponto de vista mental também funciona. Nosso ouvinte Nilza Pereira, ela está mandando aqui um bom dia para o Dr. Belísio, diz o seguinte: sou uma pessoa com 55 anos, ela quer saber se uma pessoa com 55 anos tem perigo de ter Alzheimer. Eu estou tendo um esquecimento, já estou preocupada. Tipo, chego na casa dos meus pais, aí tomo a bênção. Quando dá uns 5 minutos, tomo novamente. Pergunto se já fiz. E eles sorriem e dizem que sim. Na minha família não tem caso. É o caso inverso aí no caso dela, né? Ela chega, os pais dela abençoam e ela esquece e pergunta novamente. Há preocupação nesse caso? Um grande gargalo, desafio dos tempos atuais é o excesso de distratores. Nós temos várias informações, nós somos bombardeados com informações 24 horas e com muitas informações. A gente vive em uma época de muito entretenimento, de muita distração. Então, naturalmente, a sua concentração, a sua atenção, ela fica muito dividida. Então você vai dar a bênção ao seu pai e sua mãe, mas com muita coisa na cabeça, com muito distrator, com celular ali toda hora, com notificação, você com a sua
preocupação do trabalho ou mesmo da família. Então, nessa faixa etária é raro ter demência, eu diria raríssimo. Mas existem sim pessoas, eu inclusive acompanho alguns casos aqui no Seridó de demência precoce. Esses casos a gente até leva para publicar em congressos, em pacientes que têm a demência de Alzheimer antes dos 60 anos. São casos que provavelmente não deixariam a pessoa conseguir ligar para a rádio dizendo, então não deve ser Alzheimer. Alzheimer precoce, ele é muito agressivo, ele é muito, em pouco tempo a pessoa já perde todas as capacidades mentais, cognitivas, a capacidade de realizar tarefas às vezes muito simples, como tomar banho, como se alimentar, avassalador para pessoas jovens. Mas o fato dela ter um esquecimento traz um alerta, né? A saúde mental não está boa, seja por transtorno de ansiedade, ela está com várias preocupações. Não necessariamente Alzheimer. Não necessariamente Alzheimer. Hoje, assim, a literatura ela diz que as pessoas que têm esquecimento e têm preocupação em ter Alzheimer, elas têm uma incidência de Alzheimer maior, por mais que não tenha genética. Então é um dado que se tem. É uma pessoa que sempre foi esquecida e sempre foi muito preocupada em ter Alzheimer. Essa pessoa tem um risco maior, não é que vai ter, tem um risco maior de ter um fator de risco a mais. Mas provavelmente, levando em conta o que vivemos hoje na sociedade de múltiplas, de dividir a atenção e a concentração com vários estímulos, faz com que as pessoas sejam mais esquecidas, com que as pessoas tenham mais adoecimento mental, um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, a mente não desacelera, não repousa e tem que dividir a atenção com vários estímulos. Nosso ouvinte Lúcia Valentim, lá de Santana do Seridó, mandou para cá uma mensagem, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Aqui é Lúcia do sítio do município de Santana do Seridó. Doutor Belísio, eu tomo muita medicação. Tem dia que eu me sinto tão cansada. Será que é da medicação ou da idade? Tenho 64 anos. Mas ainda me acho muito jovem. Bom dia, doutor Belísio. Aqui é Lúcia do sítio do município de Santana do Seridó. O senhor só falando sobre solidão, eu moro só, já me entreguei à solidão uns poucos de tempo, mas agora isso é um castigo. Aí a fala da nossa ouvinte Lúcia Valentim, ela diz em 2 momentos. O primeiro que se entregou à solidão, né? Mas aí também toma medicamentos. É preciso que tenha atenção também, né? A solidão, eu sempre costumo dizer que não necessariamente a pessoa que está sozinha, ela tem solidão. Hoje com a internet a pessoa pode ter uma casa com pouca gente, mas ela pode ter a companhia de um animalzinho, ela pode ter a companhia de alguém que converse com ela frequentemente, seja um vizinho, seja os meios eletrônicos, pela internet, pela inteligência artificial, com a Alexa, né? Solidão não é só estar viver sozinho, só, né? não. Tem muita gente que tem 20 pessoas morando numa casa e ela mora só. Mora só. Tem uma solidão, ninguém conversa com ela, ela não tem acesso a telefone, ela não tem mobilidade para conversar com o vizinho. Então, esse parâmetro de solidão a gente tem que entender, não necessariamente estar sozinho é solidão. A outra questão é que ela falou que sente muito cansaço, e ela acha que, será que é da idade? Diz que toma muito medicamento, será que é dos medicamentos? Idade é pouco provável pela idade biológica. 64 anos hoje a gente considera que é um adolescente, é um jovem idoso, né? Entrando na adolescência da terceira idade, da terceira fase da vida. Então não tem idade biológica, depende muito de como ela envelheceu. Tem gente com 64 anos que tem uma idade cronológica, ou seja, o número, a quantidade de anos de 64, mas ela tem uma idade de saúde de 90. Então o envelhecimento ele tem esses outros conceitos, não é só a idade cronológica, tem a idade biológica, tem gente que tem 20 anos, mas tem uma mentalidade, tem uma idade psíquica de uma pessoa de 60, 70. Aquele idoso que o pessoal diz, vixe Maria, Rata, tem 20 anos, mas parece um velho, né? Essa questão. Então, da idade esse cansaço? É pouco provável, não é? Se fosse assim, todo mundo com 64 anos era cansado, tinha fadiga. Provavelmente não, deve ser doença.
Ah, tomo muito remédio. Será que é dos remédios? Os remédios eles são para dar saúde, não é para dar adoecimento não. Provavelmente pode até ser de algum medicamento que leve ela a ter sono durante o dia, mas esses remédios, será que eles é automedicação? Será que eles foram passados e não foram, o paciente não foi para uma reavaliação? Esse remédio às vezes é só por um tempo, entendeu? É um ponto para a gente avaliar, mas esse cansaço tem alguma causa que não seja a idade. Doutor Belísio, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95 e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser, e um feliz 2025 para todos nós, com muita saúde e paz.